Eu quero fazer um pedido à igreja. Esse pedido é muito fácil. Você pegue o livro de Gálatas, só são 6 capítulos. Mas eu queria que vocês lessem esses 6 capítulos muitas vezes. Você conseguir ler 1, 2, 3, 4 vezes por dia, leia todo dia. Porque nesse estudo que nós vamos fazer, nós vamos penetrar no livro de Gálatas e vamos estudar de uma forma profunda esse livro de Gálatas. Tá certo? O livro de Gálatas é um preparo para a igreja combater as heresias do adventismo. Houve um problema na semana passada. Nós gravamos a ministração da semana passada, mas meu filho foi fazer uma atualização no aparelho que ele gravou e perdeu tudo. Mas eu prometi aos irmãos que eu vou ficar sozinho no local e vou regravar. Não vão ser as mesmas palavras, ou talvez regrave aqui mesmo, não é? Sozinho aqui, eu trago ele para cá e a gente regrava. Não vão ser as mesmas palavras, mas eu vou trazer o mesmo sentido, que a gente nunca repete a mesma coisa. Tá certo? Mas garanto para vocês que eu trago o mesmo conhecimento que foi dado, que eu trago. Nós vimos, irmãos, na primeira quarta-feira, dia 17, quando começamos esse estudo, nós mostramos aos irmãos que o problema do adventista, do 7º dia, do sabatista, ele não é um problema que começou agora. Nós mostramos que a igreja de Jerusalém, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós mostramos aos irmãos de uma forma muito clara como eles se introduziram. E mostramos aos irmãos a posição tomada pelos apóstolos quando decidiram, não sobre a guarda do sábado, mas a decisão acerca da igreja foi muito diferente. Vocês têm o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vocês podem ler esse capítulo todo, marcar alguns pontos. Nós falamos, irmãos, também que quando nós pensamos na origem dos sabatistas, nós temos que pensar nos judaizantes, aqueles que se introduziram na igreja de Cristo e queriam colocar as doutrinas judaicas e até mesmo de forma errada dentro da igreja. Mostramos que Paulo travou uma grande luta defendendo o evangelho da graça contra o judaísmo. E você vai ver essa luta no livro de Romanos, principalmente no capítulo 10, e no livro de Gálatas, você vai ver em Colossenses, em vários livros da Bíblia, você vai ver destacado de uma forma tranquila essa batalha acirrada pelo apóstolo Paulo contra o judaísmo. Vou mostrar para vocês durante os estudos que o próprio apóstolo Paulo era acusado pelos judeus daquela época de não guardar a lei, de quebrar a lei e de profanar o templo. Os discípulos de Jesus, nós vamos mostrar isso, foram acusados de quebrar a lei, quebrar o sábado e não guardar o sábado. E foram até Jesus, Jesus deu uma solução que não ficaram satisfeitos. O próprio Jesus Cristo foi acusado de não guardar o sábado. Veja bem, o próprio Jesus Cristo foi acusado pelos judeus de não guardar o sábado. E de repente, essas
pessoas de uma forma afoita, dizem que Paulo frequentava as sinagogas no sábado. Mas nós vamos mostrar na palavra de Deus que Paulo frequentava a sinagoga nos sábados para pregar o Evangelho. A Bíblia diz muito claro. Nós não vemos uma vez a Bíblia se referindo que Paulo entrou na sinagoga no dia de sábado para pregar, anunciar e determinar acerca da lei. Por que Paulo ia ao sábado à sinagoga? Porque era o dia que os judeus se reuniam. Ali estavam os religiosos. E ele aproveitava aquela oportunidade exatamente para mostrar isso. Nós vimos, meus amados, que muitos judeus creram em Cristo. Até mesmo os sacerdotes, fariseus e saduceus. Tá certo? Nós vimos que lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, Jesus Cristo chama para os judaizantes de sinagoga de Satanás. Isso até deu uma brincadeira, né? Nós fomos orar na casa do evangelista Alexandre, pela sua esposa e o seu filho. Como é o nome dele, Alexandre? Eliezer. O Eliezer estuda num colégio adventista. E olhou para o pai e disse: pai, por que é que o senhor está me levando para a sinagoga de Satanás? Está ali. Entende? Você pensa que criança e adolescente não prestam atenção às coisas? Presta e presta muito bem. Tá certo? E o que nós temos a ver hoje é um histórico de como começou o que nós conhecemos hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja bem, não é igreja evangélica, é igreja adventista. Tá certo? Os adventistas não são crentes, não são evangélicos, eles são judaizantes. Mas vejamos uma coisa interessante também. A Bíblia Sagrada, irmãos, em Mateus, no capítulo 2, 12, versículos 1 a 8, Jesus Cristo começa a mostrar que Ele é maior do que a lei, e Ele é maior do que o dia de sábado. Tá certo? Mas eu não quero entrar atualmente, no momento, nesse fato. Eu quero entrar com você exatamente na origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já começamos a preparar a apostila, já está com 10 folhas. No final nós passaremos para os irmãos terão aquele estudo do dia. Quando começou esse movimento que se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Segundo a história, no século XIX, começou a haver no meio do povo evangélico, principalmente no meio dos batistas, metodistas e congregacionais, houve uma preocupação muito grande, um envolvimento muito grande acerca de como seria a vinda de Cristo, de quando se daria a vinda de Cristo. Olha, irmãos, essa preocupação ela não começou no século XIX. Ela começou quando Jesus ainda estava aqui na terra. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Para vocês verem como o ser humano ele é ávido. Ele é ávido
em querer conhecer o impossível. Quando você abre Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que a palavra mostra no versículo 5, quando Jesus disse: João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando sobre derramamento do Espírito Santo. Pelo certo, eles deveriam ter feito perguntas acerca disso. Como é que é isso? Como é que é batismo com o Espírito Santo? Como é que isso acontece? Não seria o mais correto? Mas eles estavam reunidos com Cristo, mas já estavam preocupados com o problema escatológico. Aquilo que é desconhecido atrai. No versículo 6 diz o seguinte: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Olhe para cá, meus irmãos. Jesus está falando do derramamento do poder do alto. Mas os cabecinhas de palito de fósforo queimado, eles estão pensando em coisas terrenas, restauração do reino, e não naquilo que Jesus estava dizendo. Eles fogem do assunto de uma forma direta. Aí Jesus fala e diz o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Não vos compete. O que é que vocês querem com tempo, com estação, com aquilo que Deus estabeleceu, reservou pelo seu próprio poder? Isso significa que Deus tem fatos determinados que são dele. O próprio Jesus diz que o dia da sua vida, ele não tinha conhecimento e somente o Pai. Aí vem os bisbilhoteiros, né? Jesus disse: pare com isso. Pare com isso. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão serem as testemunhas até os confins da terra. Se eu estou falando com vocês, é no preparo espiritual de vocês para o crescimento do reino de Deus. É como se Jesus dissesse: não se envolvam com aquilo que não compete a vocês. Vocês têm que se envolver com aquilo que eu estou entregando. Eu estou entregando para vocês é poder sobre a vida de vocês, para vocês estenderem o reino de Deus. Então veja, eles já estavam preocupados com problemas escatológicos antes de Jesus ser assunto aos céus. É exatamente o que aconteceu. No século XIX, exatamente o que aconteceu. E é o que tem acontecido durante todo o período da igreja na terra. As heresias aparecem quando os grupos se reúnem sem conhecimento da palavra e começam a criar argumentações e contra-argumentações que não estão na palavra. E aí começa a envolver uma outra coisa. O Senhor está me revelando isso aqui. O Senhor falou comigo. Mas pastor, o Senhor fala. Mas o Senhor não fala nada que seja contrário à sua palavra. É por isso que nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ter conhecimento acerca da Bíblia. Para tudo aquilo que nos for dito,
nós verificarmos o que nós vamos rejeitar e o que nós vamos aceitar. Isso só pode acontecer se nós procurarmos conhecer a Bíblia. Aqui eu tenho pessoas de vários níveis e posições sociais, pessoas que exercem funções das mais variadas, desde as mais simples às mais complexas. Estão sentados aqui comigo. E o que acontece? Você sempre se especializa naquilo que você faz para que você possa fazer o melhor. Você procura ter um conhecimento. Eu não vou discutir aqui com um arquiteto. Sabe por quê, meu irmão? Porque o senhor é arquiteto, eu sou advogado. No sentido humano, tá certo? Então eu não vou discutir com o senhor como arquiteto. Eu tenho que, se quiser saber uma coisa, eu vou te perguntar e você vai me explicar. Você tem o teu campo. Como cada um tem o seu campo aqui tem vários tipos de profissões. Porque eu não tenho aquele conhecimento profundo. E o que acontece é que começou a se espalhar esse movimento. Jesus está para voltar. Em primeiro lugar, verdade ou mentira? Verdade. A vida de Cristo é uma realidade. Você começa a ver como é que se forma uma coisa maligna. Se pega uma verdade e se retira conteúdo daquela verdade que não existe nela. Aí vem o quê? Aí vem a heresia. É que surgem as religiões ou as seitas chamadas heréticas, cheias de heresia, aqueles que acrescentam ou retiram alguma coisa da palavra em benefício de uma ideia, um pensamento, uma tese criada por aquela pessoa. Foi isso que aconteceu. No princípio do movimento, não se pensava em igreja, era um movimento. Movimento sadio. Vamos buscar acerca da vida de Cristo? Vamos embora. Vamos pensar acerca da vida de Cristo? Vamos pensar. Só que se nós vamos pensar em alguns fundamentos, e eles são religiosos, nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. Para que eu pense de acordo com a palavra de Deus, a primeira coisa que eu tenho é que conhecer esta palavra. Está certo? O que é que diz no Evangelho de João, capítulo 8? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma crítica. Mas o homem que liderava este movimento era um pastor batista leigo. Eu não tenho nada contra pastor leigo. Tem pastores que são formados dentro de um gabinete. São autodidatas. São homens que pesquisam, que penetram, estudiosos da palavra. Quando tem dúvida, vai buscar na fonte certa para retirar aquela dúvida. Mas aqui o caso foi diferente, era um pastor batista, tá certo? Surgiu como líder de um grande despertamento espiritual acerca da segunda vinda de Cristo. A finalidade é muito boa. Muito boa a finalidade. Você já pensou, cada um irmão desta igreja, pensando na vinda de Cristo, ganhando almas, pregando a vinda de Cristo, como está na Bíblia, uma revolução espiritual.
Uma revolução espiritual, sendo ela feita de acordo com está na Bíblia. Mas, este pastor Batista, William, português é Guilherme, né? Guilherme Miller, tá certo? William Miller, mas o William traduzido para o português é Guilherme. Alguns nomes próprios têm tradução, né? Esse tem tradução. Então, Guilherme Miller, ele começou a liderar esse movimento. Ele não queria fundar uma igreja. Ele queria levar o povo ao sentimento da volta de Jesus Cristo. Vou repetir. Todos esses movimentos que se tornam heréticos ou apóstatas, eles começam com uma base certa e depois vão se desviando. Como eles buscavam a vinda de Cristo, o advento, a volta de Cristo, é que eles foram tomar depois o nome de adventistas. Ou seja, aqueles que estão esperando Jesus voltar. É como batistas. Vocês sabem por que batistas? Batista, porque batizam nas águas. Os batistas são os batizadores nas águas. Não entende? Então ele começou, e de repente ele começou a pesquisar os livros de Apocalipse e de Daniel. Começou a pesquisar Apocalipse e Daniel. Existe um tema em Daniel que é muito atraente. Inclusive, pastor Gideon Júnior e outros me pediram para voltar a dar um estudo sobre as semanas de Daniel. E eu até prometi que ia dar. Aqui nós vamos passar por cima de uma forma fácil, que depois nós voltaremos ao estudo das semanas de Daniel, de uma forma bem clara, bem tranquila, para que entendamos realmente o que o livro está dizendo. Então esse homem pega, lendo o livro de Daniel, vamos abrir Daniel, Ezequiel, Daniel, capítulo 8 do livro de Daniel, versículos 13 e 14. Isto no ano de 1818, não é? Porque ele era batista, ele afastou-se da igreja, mas que em 1810, 1818, ele retornou novamente à igreja. Tá certo? Ele não perdeu fora da igreja. Diz o seguinte, vamos prestar atenção. Depois disto, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assolará, que seja entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aquilo chamou a atenção dele. Então eu entendi Daniel 1 de 12 em diante. Daniel 8, 12, 13. Então veja o seguinte, é atraente o assunto, não é? Deixa a gente pasmo. E ele ficou pasmo. E disse: eu vou descobrir este segredo.
a descobrir este segredo. Amém? E quando partiu para descobrir este segredo, ele disse o seguinte, ele passou a ensinar que as 2.300 tardes e manhãs ali referidas eram de anos. Ele se baseia lá em Jeremias, quando fala em dias de anos. E ele somou esses 2.300 anos ao ano 457 a.C., data que Esdras chegou a Jerusalém, vindo do cativeiro de Babilônia, e encontrou o ano de 1843. Descobri tudo agora. Agora, eu não sou Colombo, mas eu coloco ele em pé. Tá? Não sou Colombo, mas vou colocar o novo em pé agora. Descobri tudo. Ele estava com um povo que não eram como os bereanos. A Bíblia diz que os bereanos, eles assistiam às pregações, mas eles iam conferir com a palavra. Amém? É o que nós devemos fazer. O pastor está aqui falando, não está? Você tem a Bíblia, não tem? Confira aqui, confira em casa. Eu sou um ser humano. Eu posso até trocar essas datas aqui hoje. Mesmo tendo-as anotado, eu posso vir a trocar. Então ele passou a pregar e ensinar que Jesus voltaria à Terra naquele ano. 1843. Jesus vai voltar esse ano. Olha, irmãos, pensem bem. Sou pastor de muitos aqui há muito mais de 40 anos. Tem gente que está há mais de 40 anos dentro dessa igreja. Tem 47 anos aqui dentro da noite. Tem gente há mais de 40 anos comigo aqui. Tem gente aqui como a irmã Dirlene, que me conhece antes de eu vir para cá. Pregando naquele trabalho lá, né, Dirlene? Conhece antes de eu vir para cá. Talvez conheça há 50 anos, sei lá, sei lá. Essas pessoas me veem pregando todo dia, conferindo na palavra as coisas. Desculpa a pretensão, mas dificilmente alguém vai dizer que eu estou ensinando uma coisa errada assim na cara. É verdade ou não é? Eu ensino, vocês estão. O pastor sempre ensinou o correto aqui. Não pode ser assim não, hein? Eu quero ensinar sempre o correto. Mas eu quero que vocês confiram sempre a palavra naquilo que é ensinado. E se acharem diferença, me procurem para que nós possamos tomar uma posição. Já fiz isso? Já. Tinha um pastor conosco na época que me chamou no canto e disse: o senhor não devia ter feito isso. O senhor perde a crença do povo. Eu falei: não estou aqui para o povo acreditar em mim. Eu estou aqui para o povo acreditar na palavra e ver que eu tenho sinceridade na palavra. Eu tenho coragem para mostrar que eu tinha ensinado alguma coisa errada. Os irmãos entendem como é que tem que ser a coisa? Aí este homem pega esta data e começa a pregar. Esse homem pregou pouco tempo, sabe? A segunda vinda de Cristo. Ele pregou mais ou menos 10 anos. Ele ficou obcecado. Ele pregou cerca de 10 anos. Mudando data, mas os outros direto, mas não se importava. Ele mudava a data, enfrentava o problema e continuava preparando o povo para Jesus voltar. Nós temos que preparar a igreja para a volta de Cristo. Mas nós temos que preparar como a Bíblia ensina que Jesus vai voltar. Não como seja a minha visão, mas eu tenho que ver a visão da palavra, a visão do Espírito Santo. Porque ela que vai nos levar à verdade de Deus, ao
conhecimento de Deus. E este homem, quando chegou o dia que ele marcou, em 1843, já eram chamados nessa época de adventistas, era um grupo, não era uma igreja. Pessoas que estavam lutando para que participaram do advento, da volta de Cristo. Aí Jesus não veio. O que aconteceu? O Guilherme Miller disse: olha, gente, eu errei no cálculo. Porque eu calculei pelo calendário hebraico. E o cálculo tem que ser feito pelo calendário romano. Vocês sabem que tem uma diferença. Então eu errei o cálculo por causa disso. Mas eu refiz o cálculo e agora nós vamos esperar que ele vai voltar no dia 22 de 10 de 1800. Era 43 e 44. Aí o negócio pegou, gente. Aí o negócio pegou. Para você ter uma ideia, aqueles que especulam nas pesquisas, eles dizem que ele chegou a ter mais ou menos, na América, cerca de 100 mil seguidores. Não era pouca gente não, hein? Chegou a ter cerca de 100 mil seguidores. Uns falam em 50, uns falam em 60, mas o que fala mais, assim, cerca de 100 mil seguidores chegou a ter. É muita gente, né? Uma crença que foi iniciada em 1818, né? O problema sério é que o povo acreditou tanto. Aqueles que eram lavradores pegaram as suas lavouras e deram um presente para os outros, estavam em São Matício. Amanhã é o dia da vida de Cristo. Deixaram o emprego. Alguns historiadores dizem que fizeram roupas especiais. Outros dizem que subiram até em telhados para esperar a vinda de Cristo. Outros dizem que não chegaram a fazer roupa e nem subir em telhado. Mas a maioria afirma isso. Estou dando um fato histórico para vocês. Para esperar Jesus vir. Só que não aconteceu, não. E quando não aconteceu a decepção desse povo? A maioria desse povo eram batistas. A maioria abandonou, se tornaram até espíritas, a maioria. O diabo prepara uma obra para poder destruir aqueles que estão no caminho do Senhor. É desde aquela época, desde o embrião do sabatismo de sétimo dia, que eles não trabalhavam para ganhar almas fora. Eles procuravam tirar gente das igrejas. Procura o sabatista fazendo uma campanha de evangelização. Legal. Mas se você tem um amigo sabatista, ele está te perturbando, querendo introduzir a lei, a maldição da lei na tua vida. Estou dizendo maldição da lei porque a Bíblia chama, né? A Bíblia diz que é maldito todo que está debaixo da lei. Vou mostrar para vocês, na continuação. Porque antes de entrar no sábado e nas doutrinas sabáticas, né? Na co-expiação, Jesus e o diabo perdoam os pecados das pessoas, o sono da alma. Essa besteirada eu estou dando de entrar nisso. Eu vou entrar na lei para mostrar que ela não é para nós. É a primeira coisa que eu vou fazer isso para depois entrar no campo do final.
Aqui, irmão, surgiu o primeiro nome adventista. Não era para ser uma igreja, não era esta a vontade de Guilherme Miller, mas era uma crença na segunda vinda de Cristo, pregada com muita ênfase. Muita ênfase mesmo. Falar um pouquinho sobre a implantação das doutrinas de Miller, para mostrar que ele não morreu adventista. Ele morreu firme e fiel. Ele voltou à sua igreja de origem. Ele tinha muitos parentes que eram pastores batistas, principalmente muitos primos. E ele voltou à igreja batista, pediu perdão, voltou a pastorear, pastoreou o resto da vida dele. Morreu firme com Cristo, graças a Deus. Entende? Abandonou aquilo tudo. Eu tenho até as palavras que ele usou ao abandonar. O que ele diz daquilo que aconteceu, que ele não queria. O complemento desse nome, de adventista para adventista do sétimo dia, os adventistas devem a uma mulher chamada Ellen White. Também vou falar sobre ela, não agora. O tempo já foi embora, né? Foi ela com os seus companheiros que acrescentaram o sétimo dia. Começando com a mentira do Éden. Qual é a mentira do Éden? Deus guardou o sétimo dia. Deus guardou o sábado. Se alguém me mostrar, eu sou sabatista a partir de agora. A Bíblia diz que Deus, chegando no sétimo dia, descansou e santificou. Mas não diz que ele guardou. Está lá em Gênesis. Ele não guardou. Não tem um lugar na Bíblia que diz que Deus guardou o sábado. Diz que ele santificou o sétimo dia e descansou, mas não diz que Deus guardou o sábado. Eu vou mostrar para vocês que, segundo Neemias, a guarda do sábado só aparece no Sinai, a guarda como mandamento. Só vai aparecer no Sinai, na peregrinação para a chegada na terra prometida, referindo-se tão somente ao povo judeu, mas isso é assunto para mais tarde. Então, esta mulher... Pastor, ele quer santificar o sábado? Hein? Santificar o sábado. Na lei está certo. Não, mas o que é? Ele santificou o sábado. Separou. Agora, para que eu não sei. Porque a Bíblia não diz que Deus mandou Adão guardar o sábado. A Bíblia não mostra que Abraão guardou o sábado algum dia na vida. Entende como é o negócio? E eu não pertenço ao povo de Israel, pertenço ao povo de Abraão. Eu sou filho de Abraão, não sou filho de Israel. Segundo a Bíblia. Isso Paulo diz muito. Não esqueçam, o livro de Gálatas. Leiam, só é 6 capítulos. Olha... As primeiras 5 vezes, você lê sem perguntar nada, lê só para ler. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esta semana agora, você lê o livro de Gálatas sem estudar. Só lê, só lê. Lê. Deixa para estudar aqui junto com a gente. Quais eram as doutrinas de Miller? Esse pastor Batista. Ele ensinou o seguinte: pregou corretamente que Jesus voltaria de forma visível para julgar o mundo, mas ele pregou sem a base das Escrituras. Porque a vinda de Cristo para julgar o mundo não é a vinda para o arrebatamento.
A vinda para o arrebatamento é quando Cristo toma a igreja nos ares e leva para a glória, para que aqui comece a grande tribulação. A vinda para o julgamento era pessoal e ela é no final, não é agora. Agora nós estamos esperando o arrebatamento. O mundo não verá Cristo. A igreja subirá para estar com Cristo. Então é interessante notar, meus irmãos, que neste pensamento dele, ele fixou exatamente essas datas para a vinda de Cristo. Como ele começou a fixar isso? Ele afirmou ter ouvido uma voz interior que lhe dizia insistentemente: vá e di-lo ao mundo. Mas que não era parente do Jânio Quadros, não é? Filo como quilo. O Jânio Quadros falava um português que dava gosto de ouvir, viu? Se ligasse ao rádio, para ouvir o Jânio Quadros discursando, você podia ir anotando as coisas depois, que o cara era fino. O linguajar dele não era a língua só ferina, ele era fino para falar a língua. Eu ouvi uma voz dizendo: você tem que anunciar isso ao mundo. Anunciar o quê? A vinda de Cristo nessa data. Irmão, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Nos leva exatamente para o ponto de sinceridade na vida espiritual. Vou citar 2 ou 3 versículos só como pedra de toque. Aqui diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O que foi feito? Foi acrescentado. Tá certo? Pastor, ele foi para o inferno? Eu creio que não, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele se arrependeu. Mas olha aqui o que acontece. Vamos para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Agora no Velho Testamento. Deuteronômio é o 5º livro de Josué, ou de Moisés. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Não acrescentem nem diminuam. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Não acrescente nem diminua. Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma determinação de Deus exatamente para não modificar nada. Se eu for para o livro de Provérbios, capítulo 30, mas este versículo só. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, há uma ordem bíblica para eu não mexer naquilo que é a palavra de Deus. Amém? Aparentemente, ele não tinha lido Marcos
Mas nós vamos mexer agora. Vamos mexer agora. Agora veja o seguinte, irmãos. O que é que... Quem poderia falar da sua vinda era Jesus. Jesus um dia disse, ninguém sabe aquilo que se passa lá, a não ser quem veio do céu. Jesus disse, vamos cá. Quando nós abrimos o livro de Marcos, capítulo 13, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, acharam? Vamos ver o versículo 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Dizer, Adventista é maior do que Cristo, não é? Adventista é maior do que Cristo, vai saber o dia que Cristo veio. Porque o Pai não revelou nem para o Filho, mas revelou para eles. Cababonço! Esse caba tem mais contato com Deus, o Pai, do que o próprio Filho de Deus. Caba bom, né? Mateus capítulo 24. Vamos devagar, gente, eu não tenho pressa. Se Jesus não voltar, a gente acaba o assunto. Mateus capítulo 24, acharam? Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Se não tivesse essa última parte agora aqui, eles podiam ganhar um prêmio. Assim, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vai dizer, estarão dois no campo, serão levados, estarão dois na cama. Tá certo? Capítulo 25, é só você virar a folha, versículo 13. Palavra de Jesus de novo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabeis. Seres humanos, vocês não sabem. Segundo disse Jesus, ele também não. Os anjos também não. Então ele vai dizer, eu ouvi dizer. Ou o diabo falou no ouvido. Ou um anjo do diabo, não? Porque os anjos de Deus não sabem. Não sabem. O Filho não sabe, só sabe o Pai. É o que a Bíblia diz. É o que eu disse para os irmãos. Vamos ter cuidado, porque de uma doutrina certa podem começar a sair coisas erradíssimas. E a palavra continua dizendo, né? Mas antes, olha, irmão, ajudado por muitas igrejas batistas, metodistas e congregacionais, houve a proclamação do advento. O assunto é palpitante. O diabo usa os assuntos palpitantes para poder trazer confusão. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, línguas estranhas, profecia, cura divina. Você já viu que o diabo atua nessas áreas? Que são assuntos emocionantes, assuntos palpitantes. É coisa que mexe com o emocional, mexe com o ego da pessoa, mexe com tudo. Então a pessoa corre para ver aquilo, quer ver aquilo, começa um grande movimento. Vamos ter cuidado.
que a Bíblia nunca mandou ninguém curar ninguém com água benta. A Bíblia nunca mandou ninguém curar ninguém com fitinha. Nunca mandou curar ninguém com sal grosso, com rosa de não sei o quê. Nunca mandou abençoar a casa de ninguém com isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E para que o anjo do Senhor se acampe ao meu redor, eu peço ao Senhor que mande ele se acampar. Eu não mando anjo. A Bíblia não me deu autoridade para dizer, anjo, tu sai daqui agora e tu vai lá no céu. Não. Senhor, manda o teu anjo. Deus pode ouvir o que eu pedi e pode enviar o seu anjo. Ah, mas quando eu estava doente, chegou lá um anjo e a pessoa ficou boa. Não estou duvidando não, gente. Mas o anjo não foi de bel prazer. Ele foi enviado pelo Senhor. A Bíblia diz que são mensageiros. Então a igreja não é esse negócio, anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo, nada disso. Aqui está cheio de anjos. Como também está cheio de demônios. Está certo? Só que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor e não deixam tocar. Porque o diabo só toca numa pessoa se Deus permitir, o filho dele. No caso de Jó, ele pede permissão. Além de pedir permissão, Deus coloca limite, só vai até aqui. Porque Deus sabe que aqui a gente aguenta, né? Ele sabe que a gente aguenta. Ele diz, tu vai, mas só vai até aqui. Daqui tu não passa. O cuidado de Deus para conosco é muito grande. Então o que é que nós temos hoje em dia? O mesmo método usado para o início do adventismo, usado para muitas igrejas que se dizem evangélicas por aí. O sensacionalismo acerca de alguma coisa. Vivemos nessa época ou não vivemos? Época de sensacionalismo. Não. O poder de Deus não é sensacionalismo. É manifestação da realidade divina sobre o ser humano aqui na terra. E é isso que o Senhor quer fazer, está buscando lugar exatamente para fazer isso. Então esse homem pregou durante 10 anos por toda a costa oriental dos Estados Unidos. E quando o negócio pega, como pegou na época, não era ele só que pregava, mas já tinha um monte de seguidores pregando a mesma coisa. Então aqui tornou-se um celeuma. Celeuma. Pregar a vida de Cristo, nós temos que fazer. A igreja tem que pregar a vida de Cristo, mas da forma em que a Bíblia fala. Errado? Não, é correto. É a mensagem da última hora. Jesus está voltando. Como? Explique como a Bíblia diz. Quando? A hora que a trombeta soar. Isto é, a hora que Deus determinar que isso aconteça. Porque caso contrário, nós podemos começar em um erro muito grande. Tá certo? Agora, irmãos, infelizmente, vários dos seguidores que em 1844 formaram com ele o movimento do Adventismo, com tudo que foi demonstrado de mentira na época, eles continuaram. O seu nome é birrento, né? Esse é o termo lá do meu parágrafo, do norte, mas birrento, o cara é birrento. O cara sabe que está errado, mas ele não dá o braço a torcer. Eu vou continuar fazendo. Vou mostrar que eu sou bom. Vocês sabem que uma mentira dita muitas vezes, ela termina começando a soar como uma verdade. É aí que se faz uma lavagem cerebral. É aí que vem o César Castelhano, com o G12 dele, toda aquela porcariada, aquela lavagem de cérebro, que você vê que as pessoas se tornam submissas de um jeito àquilo que não sai nem do lugar. Da mesma forma é o adventista. É um domínio diabólico. Por que domínio diabólico? Porque adventista não é crente. Adventista não é evangélico. Você olha até a placa da igreja deles. É Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja evangélica. A base deles não está no Evangelho de Cristo. Está no Evangelho de Ellen White, que aqui acrescentou as doutrinas.
Porque este homem agora, que este homem que errou, teve seu erro fundamental ao interpretar Daniel 8, 13 e 14, entende? Com todas as afirmações que fiz para vocês, este homem, meus irmãos, ele se arrependeu. O livro História da Mensagem Adventista, na página 410, trata do assunto, citando acerca do arrependimento dele, a frase dele. E ainda neste livro, na página 412, quando ele abandonou o Adventismo, quando ele viu que estava equivocado em relação a tudo isto, você sabe o que é que ele falou? Ele disse o seguinte, o livro A História do Adventismo, página 412, não tenho confiança nas novas teorias que surgiram neste movimento, isto é, que Cristo vem como noivo, e que a porta da graça foi fechada, que em seguida a trombeta tocou, ou que de algum modo houve cumprimento da profecia da sua vida. Ele foi claro, manifestando exatamente o seu repúdio a tudo aquele que tinha feito. Na próxima quarta-feira, nós vamos continuar estudando os fiéis seguidores de Miller, tá certo? Vamos estudar a senhora Ellen White, vamos estudar Iran Edson, Joseph Bates, né? E James White também, né? O marido de Ellen White, naquilo como formar um conjunto doutrinário. E após estudar esse introito histórico deles, nós vamos começar a estudar as doutrinas do Adventista do século. Vamos começar antes da doutrina adventista, nós vamos estudar sobre a lei e a graça, a diferença, a lei abolida, a graça estabelecida. Quando estudarmos acerca disso, aí nós vamos entrar nas doutrinas sabáticas diretamente. E eu quero pedir mais uma vez aos irmãos, livro de Gálatas, Romanos, também vou dar vários capítulos para vocês, mas eu quero que esta semana, todo dia você leia o livro de Gálatas até quarta-feira. Se puder ler uma vez por dia, 2, 3, 4, 5, 10, faça isso. Amém?